Há anos atrás nós pensamos naquilo que tencionamos fazer agora e nessa altura nós, de uma forma tímida, fizemos algumas investidas para levar este conceito em frente, mas depois, por fraqueza nossa, nós deixámos passar o tempo e a ideia foi-se diluindo e perdeu-se. Acho que nós, como igreja, precisamos de ter uma declaração de propósito. Porque é que nós existimos? Porque é que nós estamos cá? O que é que nós temos em mente? Nos identificarmos com esse propósito. E eu pensei que tem que ser uma frase muito curta, de modo que facilmente nós possamos memorizar. Mas ao mesmo tempo que seja impactante, de modo que esta frase se possa alojar não somente na nossa mente, mas também no nosso coração e quem sabe até moldar e alterar alguns hábitos que nós tínhamos, que já tivemos e que perdemos e que agora possamos reconquistar outra vez. Eu tenciono falar 3 vezes sobre este assunto. 3 mensagens, a começar hoje, se Deus quiser. E no fim, eu vou fazer uma proposta acerca da primeira frase. Irá ter 3 frases na minha mente. Tem 3 frases. Hoje, depois de nós termos algumas considerações na Palavra de Deus, eu vou-vos propor a primeira frase. E depois, no próximo domingo, a segunda frase. Depois temos a nossa conferência e avançamos para o outro domingo, a terceira e última frase. O tema é a declaração de propósito. E hoje nós vamos falar acerca do amor de Deus. Para que a frase que nós temos como proposta possa estar alicerçada na Palavra de Deus. Que seja um fundamento sólido sobre a rocha. E que, na verdade, aquilo que nós vamos considerar nos possa impactar não somente com a frase a posteriori, mas também, e acima de tudo, hoje, agora, que esta mensagem possa tocar no nosso coração e criar em nós, cultivar em nós um sentimento grande de gratidão para com o Senhor. E aquilo que nós vamos considerar não é somente algo que irá potencializar a nossa gratidão, o nosso louvor, mas também vamos conhecer melhor o nosso Deus e relembrar algumas coisas. E o facto de que somos amados por Deus. E nós temos este conceito, temos esta ideia, nós sabemos que somos amados, mas aquilo que nós hoje vamos considerar que possa, de uma forma ainda mais clara, evidenciar o amor de Deus para connosco. Ao longo dos anos nós tivemos slogans, isto é, eram pequenas frases também, que durante aquele ano iriam nortear a nossa vida, a nível pessoal, mas também da nossa igreja. Depois, este bom hábito também se foi perdendo. Mas nós agora queremos uma frase, ou melhor, 3 frases juntas, mas que tenha um efeito durável e influenciador. E frequentemente nós vamos repisar outra vez, vamos relembrar. Não pode ser esquecido. Ficarmos com este propósito, não somente pessoal, mas como igreja. Nós tivemos alguns slogans. Um que causou um grande impacto foi mais um para Jesus. Depois, temos aqui alguns. Transformação, Jesus é o Senhor, Deus está neste lugar, um passo em frente, prossigo para o alvo e outros assim. Mas passaram e alguns até foram substituídos por outros. Mas nós agora queremos uma frase, melhor, um texto com 3 frases que seja a nossa declaração de propósito como igreja. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 18. Se fôssemos ler os versículos anteriores, nós iríamos ver que o apóstolo Paulo ponha-se de joelhos. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele ora
pelos crentes que estão em Éfeso. E no versículo 18, ele diz assim: Eu oro a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu oro para que possais compreender e conhecer mais acerca da largura do amor de Deus. A largura do amor de Deus. Até que ponto é que Ele é largo? Nós podemos ter uma noção da largura do amor de Deus. É um amor abrangente. E quando Jesus, em Mateus capítulo 11, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A largura do amor de Deus é um abraço que engloba a todos, sem qualquer exceção. É retratado também quando Jesus está crucificado na cruz do Calvário, braços abertos. Ele podia dizer, não disse do alto da cruz, mas poderia ter dito: vede como eu vos amo a todos. Porque ele estava a dar a vida pelos pecados de todos. A largura do amor de Deus. Mas também este versículo diz que Paulo orava para que eles compreendessem não somente a largura, mas também a fim de compreenderem o comprimento do amor de Deus. Até onde é que o amor de Deus foi e vai? Nós temos a letra de uma música que diz: antes de eu nascer, tu já cantavas para mim. Mas nós podemos ir mais longe e dizer que, mesmo antes de nós nascermos, nós já éramos amados por Deus. Mais ainda, nós lemos que éramos amados antes da fundação do mundo. E que nos planos de Deus, Jesus já era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, fomos amados antes da fundação do mundo. Nós, nessa eternidade passada, éramos amados por Deus. O comprimento vem daí. E até onde é que nós vamos ser amados? Nós continuaremos a ser amados por toda a eternidade. Então, o comprimento do amor de Deus é desde a eternidade passada até essa eternidade futura que jamais acabará. A altura, o comprimento, a profundidade. Usando a linguagem bíblica, há um lugar que a capacidade humana não tem capacidade, não tem meios para separar ou para discernir onde acaba uma e começa a outra. Mas a Bíblia diz que Deus tem o poder para fazer isso. A Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir as intenções do coração e penetrar até à divisão da alma e do espírito. Há quem diga que alma e espírito que é a mesma coisa. Não é. Há uma divisão. A alma cede os nossos sentimentos. O espírito é a parte mais nobre que nós temos. Com o espírito nós adoramos a Deus. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito. E há uma divisão mais fina do que um cabelo. A palavra de Deus penetra aí. Mas o amor de Deus vai até a divisão da alma e do espírito e distribui-se tanto pela alma como pelo espírito. E mais, vocês podem pensar no homem, no ser humano mais vil. Há crimes hediondos que nós, em lugares como este, não é próprio nós falarmos acerca deles.
E nós ouvimos as notícias e ficamos impactados e pensamos como é possível. Mas para mim o que ainda é mais difícil. E por isso é que a Bíblia, quando fala acerca do amor de Deus, diz que o amor de Cristo excede todo o entendimento. Nós não conseguimos entender como é que uma pessoa vil, capaz de ter praticado crimes hediondos, e amada por Deus, tão amada, como um bom pai, como um bom filho, um bom cidadão, uma pessoa generosa. É a profundidade do amor de Deus, pode ir até ao coração mais escabroso e envolvido nas trevas mais densas. A profundidade do amor de Deus chega lá. Capaz de penetrar nos corações mais endurecidos, amolecê-los, e corações de pedra se transformarem em corações de carne. Devido ao amor de Deus, a profundidade do amor de Deus. Há um versículo que diz que ele ergue o pobre do pó e o necessitado do esterco. Ele faz assentar entre os príncipes, fala herdar o trono de glória. E nós éramos o que éramos e somos o que somos, e o Senhor nos tirou do lugar onde nós estávamos, e alguns estavam num lugar ainda mais tenebroso. O Senhor tira-nos dali, nos faz assentar entre os príncipes, faz-nos herdeiros, e um dia nós vamos herdar juntamente com Cristo, e agora, aos olhos de Deus, já estamos assentados nos lugares celestiais, por causa da profundidade do amor de Deus, que rompeu as trevas da nossa alma, entrou lá e trouxe a luz do Evangelho. A largura, o comprimento, a altura. A altura do amor de Deus. Quão alto ele foi. Os cientistas medem a distância das estrelas à Terra em anos-luz. A luz faz viagem tem uma velocidade, melhor direi, de 300 mil quilómetros por segundo. E algumas estrelas, a luz delas a essa velocidade de 300 mil quilómetros por segundo ainda não teve tempo de chegar à Terra. Então dizem que a estrela está a uma distância de 200 milhões de anos-luz. Isto é, a luz delas para chegar à Terra a essa velocidade demora 200 milhões de anos. Mas há outras que são bilhões de anos-luz. A distância que a luz, à velocidade de 300 mil quilómetros, percorre num ano. Há outros que, pura e simplesmente, não conseguem imaginar a que distância está. Pois bem, Jesus estava para além de tudo isso, no céu dos céus, no lugar mais alto. E desse lugar mais alto, desse lugar tão alto, ele desce até onde? Ele desce até uma estrebaria em Belém. E depois, passados uns anos, humilhou-se a si mesmo e desce até à cruz. A altura foi do céu dos céus até à cruz. Depois da cruz, ele foi sepultado. Lemos, seria um outro tema, que depois ele desceu às partes mais baixas da terra. Então ele vem da parte mais alta do céu dos céus e vai até às partes mais baixas da terra. É esta a altura do amor de Deus. Podemos dizer que cada gesto, cada palavra, cada intenção da parte de Deus é proveniente do seu amor e uma manifestação do seu amor para conosco. Nós lemos, por exemplo, que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Mas nós lemos que
que por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele tem misericórdia de nós, é rico em misericórdia. Ele é misericordioso, mas o que impulsiona a sua misericórdia para connosco é o facto de Ele ser rico em amor para connosco. É o amor que faz com que Ele seja justo, que Ele seja misericordioso. Porque é que Ele é chamado, e não somente isso, Ele é mesmo o pastor que procura a ovelha. O que é que faz procurar a ovelha? A ovelha desgarrada, a ovelha perdida. Ele é movido pelo amor. Há pessoas que são pacientes e nós ficamos impressionados com a paciência de algumas pessoas. São provocadas, não reagem. Não sei se estão a ferver por dentro ou não. Se estão, não aparentam. E às vezes até relacionamentos difíceis. A pessoa é paciente. E às vezes essa paciência é portanto, coroada, mas só ao fim, é recompensada só ao fim de muitos anos. Outras vezes nem isso, mas a pessoa continua a ser paciente até que o Senhor a chama. A Bíblia fala acerca da paciência dos santos. Devemos ser pacientes, perseverantes. Mas agora pensem, a paciência de Deus. Quanto mais honesta é uma pessoa, mais dificuldade ela tem em lidar com pessoas desonestas, certo? Então Deus, o nosso Deus, Ele é caracterizado pela integridade, pela justiça. Nós cantamos há pouco que o seu reino é um reino de amor, mas também é um reino de justiça. Ele odeia a iniquidade. E perante a nossa iniquidade, a nossa injustiça, Ele é paciente para connosco. E de onde vem a sua paciência? Vem do facto de sermos amados por Ele. Nós somos amados por Ele. Excede todo o entendimento. Poucas coisas o Senhor teve o cuidado de provar. A ressurreição de Cristo, nós lemos em Atos capítulo 1, que Jesus apareceu com muitas e infalíveis provas. Ele provou que tinha ressuscitado. Uma. Segunda coisa. Ou melhor, essa é a segunda. A primeira é que lhe vou dizer agora. O Senhor prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi depois de nós o termos recebido. Não foi depois das nossas vidas terem melhorado. Foi antes. Nós éramos pecadores e já éramos amados. Isto está muito bem ilustrado na parábola do filho pródigo. O pai corre para ele. Quando? Depois de ele ter vestidos novos, ter-se lavado, sandálias nos pés, anel no dedo. Foi aí que o pai correu para ele? Não. Ele cheirava mal, coberto de andrajos, descalços, já não se barbeava não sei há quanto tempo, desgrenhado. E o pai corre para ele e abraça-o. Amou-o antes. E Deus prova que nos ama. Ao morrer por nós o Senhor Jesus, sendo nós ainda pecador. Por isso é que mais tarde o apóstolo João, ele diz que ele nos amou primeiro. E lemos assim, aquele que nos ama e com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O que é que seria lógico? Ele lavou-nos dos nossos pecados e agora nos ama. Mas não, Ele nos ama mesmo antes de nós termos sido lavados dos nossos pecados. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Jesus disse que à medida que o tempo ia passando, o amor de muitos esfriaria. E já se constata o facto. À medida que os anos passam, se calhar as pessoas também veem isso em mim, mas eu vejo no todo, não é? Vejo no todo. Que o amor do povo de Deus em relação ao Senhor vai esfriando. Mas garanto-vos uma coisa. O nosso amor para com Ele, com a passagem do tempo, pode esfriar, mas o amor dEle para conosco não esfriará. Amém? E tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele amou-os até ao fim. Amei-te com um amor eterno, diz o Senhor. Amados desde a eternidade passada. E amados
pela eternidade futura. Somos amados por Deus. Mas falar acerca do amor de Deus e não falar em João capítulo 3, versículo 16, seria uma falha inqualificável. Vamos projetar. João 3,16, poderias, faz favor? E vamos ler todos este versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, todos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo que devemos de saber de cor, memorizar, caso ainda não o tenhamos feito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não se perca, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Muitas são as tentativas para desvalorizar a obra de Cristo. Eu não digo, e sinceramente não digo, que certas afirmações doutrinárias sejam feitas propositadamente para desvalorizar a obra da cruz. Não. Longe de mim tal pensamento. Porque não é verdade. Mas é um facto. Este versículo diz: Deus amou o mundo. Há quem diga que Deus amou aqueles que Ele sabia que iriam ser salvos. Mas nós lemos, o apóstolo João diz, e Ele não somente é a expiação pelos nossos pecados, os nossos descrentes, mas também pelos de todo o mundo. Deus amou o mundo. Ninguém é excluído, ninguém pode ter dúvidas, ninguém pode admitir a hipótese, se calhar eu caio fora porque eu não fui amado. Há pessoas que passam por esta terra e não foram amadas verdadeiramente por ninguém. Não foram amadas pelos pais que abusaram delas. Não foram amadas na escola. Não foram amadas, em vez disso, indiferença, desprezo, rejeição. E os anos foram passando. E a mágoa e as cicatrizes dessa rejeição, pelo facto de nunca ninguém ter tido um gesto de amor, de simpatia, de interesse para com essas pessoas. Mas reparem nesta verdade: ninguém passou pela terra sem ter sido amada por Deus. Porque Deus amou o mundo. Ninguém aqui está excluído do amor de Deus. E o que eu não compreendo, como já fiz referência inicialmente, é que Ele não ama mais a uns do que ama aos outros. Ele ama-nos a cada um de nós com um amor maior. E mesmo nós fazendo o que fazemos, nós não podemos aumentar esse amor. Porquê? Porque já somos amados com um amor máximo. E também podemos errar, e isto não é nenhum convite ao erro, já se sabe, mas mesmo com as nossas falhas, nós nada podemos fazer para diminuir esse amor. Porque o amor de Deus para connosco jamais esfriará. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. O apóstolo João, ele não vai tão longe. Ele diz: vede, com grande amor Deus nos amou. Com grande. Este versículo podia ter sido escrito assim: porque Deus amou muito o mundo. Mas superlativo, amou muitíssimo o mundo, mas dizer muitíssimo também era pouco. Portanto, não vamos usar adjetivos, é de tal maneira. Deus disse que amou o mundo de tal maneira, de tal maneira. Não temos palavras suficientes para classificar o amor de Deus. É de tal maneira.
Ele deu. Presente de Deus. O maior presente de Deus. A Bíblia chama ao Senhor Jesus o dom inefável de Deus, a dádiva maior. Nós podemos estar gratos ao Senhor pelo ar que respiramos, pela comida, pela família, os amigos, liberdade que temos. Envolvidos na beleza da criação que Ele criou para que nós usufruíssemos. Mas, acima de tudo, o apóstolo Paulo, quando fala acerca do dom inefável de Deus, não há palavras para o dom maior, e ele diz, graças a Deus pelo seu dom inefável. Gratidão. E reparem como nós somos incongruentes. Alguém no supermercado deixa-nos passar primeiro e nós ficamos gratos e agradecemos. Alguém abre a porta e sabe que nós vimos atrás, ele segura a porta e nós ficamos sensibilizados e dizemos obrigado. Olhamos para a pessoa respeitosamente. Alguém faz-nos um favor, nós agradecemos e ficamos gratos. E Jesus dá o dom maior. E em vez de celebrarem a dádiva maior, idolatram o Pai Natal. E não há um gesto de gratidão, de lembrar. Em vez de colocarem Jesus a bater às portas, põe o Pai Natal a subir por umas escadas, lá por uma janela qualquer. Eu já não consigo ver, eu até fecho os olhos. Posso ter um acidente qualquer dia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu quem? O seu Filho unigênito. Vamos para o grego, que eu não sei, mas lemos umas coisas. Unigênito é a palavra mal pronunciada, com certeza. Monogênes. Unigênitos, monogênes. Significa com os mesmos genes. Há quem diga que o Filho unigênito de Deus era o primeiro e depois havia outros. Não, só Jesus é que tem os genes do Pai, os genes da divindade. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Tem os genes de Deus, a essência divina. Para que não restem dúvidas. Único no seu género. Não há mais ninguém como Jesus. Ninguém se pode comparar a Ele. Ele é o Filho de Deus. E assumindo, e como Ele assumiu que era o Filho de Deus, Ele fez igual a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós aguardamos, e estou a citar a palavra de Deus, a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele tem os genes de Deus. Porquê? Porque Ele é verdadeiramente humano e é verdadeiramente divino. Amém. Propósito. Para quê? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na dádiva de Deus, na dádiva própria do Senhor Jesus, porque o Pai deu o seu Filho, e Jesus deu-se a si mesmo por nós, lemos na palavra. Há um potencial para todo aquele que crê. Melhor, há potencial para que todos sejam salvos, se crerem. Se crerem. Para que todo aquele que nele crê, que crê nele segundo as Escrituras, que crê nele como o único Salvador e o único Senhor, que crê nele na suficiência da obra da cruz, cujo sangue do Senhor Jesus é todo suficiente para nos purificar de todo pecado. Outros têm outros deuses,
outros senhores e outras senhoras, mas o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: mas nós, para nós, é só o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos senhores como é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Uma branca. Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não temos outro. Nem necessitamos de ter outro. Amém? Nem necessitamos. Há aqui uma responsabilidade individual. Quem é que não vai entrar em condenação? Parecer, falam já acerca de morte eterna, de condenação eterna. Todo aquele que crê. Então, mas não é todo aquele que faz isto e que faz aquilo. Sim, o Senhor agrada-se, mas para a salvação não é suficiente. É para todo aquele que crê. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e ele diz: justiça sobre todos e para todos aqueles que creem. É a justiça de Cristo que é colocada em nós e sobre nós. É para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Justiça para todos e sobre todos os que creem no Senhor Jesus. É de pregar este Evangelho até à morte, até que o Senhor me leve. Tão glorioso Ele é. Amém? Todo aquele que crê. Duas coisas. Para quê? Para que todo aquele que crê, duas coisas. Por um lado, para que não se perca. Pois eu posso não perder num certo caminho, mas ficar parado nesse caminho. Eu não vou perder, pois eu não vou para lado nenhum. Mas o Senhor podia nos libertar da condenação, mas nós termos a continuidade da nossa existência na mesma e tal. Mas não, é para não nos perdermos por um lado, para não sermos condenados, mas por outro lado. Não é só isso. É para termos a vida eterna. Não somente para que não nos percamos, mas é para não nos perdermos. É para não sermos condenados. Mas não fica por aí. Em vez disso, é para sermos salvos pela eternidade. E na eternidade, conjunto de salvos. Graças a Deus. Alguns ensinavam logo por baixo. Não é preciso mais nada. E realmente. Mas não. É que por essa eternidade de fora seremos tratados como filhos, como herdeiros. E Jesus, nesta noite, nós consideramos na ceia do Senhor, na última ceia, Ele disse: ó Pai, eu dou-lhes a glória que Tu a mim me deste. Nós seremos participantes não somente da natureza divina, mas também da glória. A glória que o Pai deu ao Senhor Jesus. Ele diz: e eu dei-lhes, aos meus discípulos, eu dei-lhes a glória que Tu a mim me deste. Não é somente uma vida eterna, mas é uma vida, eu ia dizer com qualidade, mas isto também é pouco. É a excelência da glória de Deus. A excelência da glória de Deus. Todo aquele que crê, todo o pecado será coberto. Não, será apagado. Já agora. Vocês já ouviram qualquer coisa acerca de um pecado imperdoável que dizem, se vocês forem à net, pecado imperdoável. Tantos comentários, uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra. Diz, se alguém cometer o pecado imperdoável, jamais poderá ser salvo. E então alguns crentes, algumas pessoas, melhor direi, vivem aterrorizadas porque acham que já cometeram esse pecado. E pensam assim, já não vai haver mais salvação para mim, eu cometi o pecado imperdoável. E se eles não dizem, haverá sempre alguém que vai lhes apontar isso, tu cometeste o pecado imperdoável. Então, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado? Ou purifica de todo pecado, menos o pecado imperdoável? Sabem qual é o problema? É que as pessoas interpretam mal o que é o pecado imperdoável. Porque é um pecado que agora não se pode cometer. Por isso, todo aquele que crê será salvo. Não há nenhum pecado imperdoável. Mas não vamos falar de cor. Marcos capítulo 3,
versículo 29. E estamos quase a finalizar. Marcos, capítulo 3. Versículo 22. Marcos 3, 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele, o Senhor Jesus, está possesso de Beelzebul. Isto é, os milagres que ele faz, que ele está sob as ordens, a autoridade e o poder de Satanás. É pelo maioral dos demónios que expulsa os demónios. Versículo 22. Agora vamos para o versículo 29. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Cá está o pecado imperdoável. É dizer que Jesus expulsava os demónios pelo príncipe dos demónios, certo? E então nós lemos: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus que ele expulsava os demónios pelo príncipe dos demónios, é um pecado que não tem perdão. Isto porque diziam, versículo 30, está possesso de um espírito imundo. Jesus está possuído de um espírito imundo. Este é o pecado imperdoável. E este pecado agora não se pode cometer? Não se pode cometer. Em que é que ele consistia? Consistia em dizer que Jesus, naquele tempo, expulsava os demónios pelo príncipe dos demónios, por Satanás. Jesus hoje não está presente fisicamente para ser acusado de expulsar os demónios pelo príncipe dos demónios. É simples. O pecado imperdoável consistia, repito, em dizer que Jesus expulsava os demónios pelo príncipe dos demónios. Hoje Jesus não está presente fisicamente para ser acusado disto. Portanto, hoje, isto não é licença para nós pecarmos, mas hoje é um alívio, dá-nos segurança. A liberdade que nós temos de irmos a Jesus, qual tenha sido a nossa vida, o nosso passado, os nossos pecados. Todos eles podem ser purificados através do sangue da cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele. Vamos finalizar assim. Vamos ler este versículo. Eu vou simplificar. E depois vamos todos fazer aquilo que eu vou fazer. Certo? Então é assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o palmeiro, ao crer nele, não pareça, mas tenha a vida eterna. E cada um vai colocar no todo aquele, vai colocar o seu nome. Amém? Audivelmente. Vamos ouvir vários nomes ao mesmo tempo. Não faz mal. Ok? No todo aquele. Cada um daqueles que está cá está incluído no todo aquele. Jesus morreu por todos, é um facto, mas morreu também por cada um. Por isso temos a liberdade e a autorização para colocarmos lá o nosso nome. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler. E todo aquele, o nome de cada um, certo? Mas de modo que eu ouça, nem que seja assim um bocado confuso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o palmeiro, ao crer nele, não pareça, mas tenha a vida eterna. Vocês disseram o vosso nome? Eu não entendi, mas aceito que sim. Ok, vamos orar. A frase, de pé. Priscila. Primeira frase das 3. Somos amados por Deus. Amém? Estamos de acordo? É um facto.
aqui assenta a nossa história. Nas tempestades da vida, sou amado por Deus. As tribulações, as alegrias, celebrações, não vou esquecer, somos amados por Deus. É alguma notícia, alguma novidade, melhor dizer, é alguma novidade? Não é. Mas vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, estas verdades imorredoras, factos. Sou amado por Deus. E o apóstolo Paulo tantas vezes diz, amados em Deus Pai, amados de Deus. E muitas vezes escreve as suas cartas e diz, a vós, ó amados, somos amados por Deus. Dizemos todos, somos amados por Deus. Amém. Vamos orar.